Espírito Santo. Acabamos de apresentar O Amor Vencerá. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. 2.700.000 crianças estão saindo da extrema pobreza com o Brasil Carinhoso. Uma importante ação do Plano Brasil Sem Miséria. Quem está no Bolsa Família e tem pelo menos um filho de até 6 anos, agora tem renda garantida acima de R$ 70 por pessoa. O pagamento está seguindo o calendário do Bolsa Família. O Brasil Carinhoso amplia também o acesso a creches, pré-escolas e a assistência à saúde. Para saber mais, ligue 0800 707 2003. Governo Federal. Vem aí a próxima vigília Clamando por Milagres, dia 14 de julho às 10 da noite, com o tema Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Uma noite de oração confiando na manifestação de Deus em nossas vidas. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Alexandre Oliveira e Comunidade Canção Nova de São Paulo. Vigília Clamando por Milagres na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199. Acesso fácil pelo metrô Penha. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Dia 14 de julho às 10 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova e Rádio América. Informações: 3382-9800. Participe, venha rezar conosco e deixe Deus te levantar. Eu vim te levantar. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se de segunda a sábado às 7 da manhã, a Santa Missa. Essa é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, o programa Mais Saúde de hoje, assim, em festa, porque eu estou recebendo um grande colega nutricionista que veio lá de Botucatu, né, para participar do nosso programa. Ele é um profissional de primeira grandeza. Eu fico muito feliz quando eu consigo trazer profissionais assim, desse calibre, né, desse quilate no programa para vocês. Nós vamos ter um programa delicioso. Você que é da rede, não se preocupe, a gente já combinou de falar algumas coisas importantes até essa primeira metade do programa, para você não ficar sem essa informação, pelo menos agora, mas depois você lembrando que pode estar assistindo via YouTube a reprise dos nossos programas. Mas hoje eu tenho assim a grata satisfação de estar recebendo o professor Dr. Carlos Eduardo Andrade Chagas, meu seguidor do Twitter e eu dele, né? Carlos Chagas, com quem eu chamo aqui carinhosamente. Ele é graduado em nutrição desde 2002 pela Universidade Católica de Santos, é mestre em nutrição de alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 2006,
doutor em ciência pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 2010 e fez o pós-doutorado em nutrição realizado no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP no ano passado, em 2011. Desde 2007, é membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, SBAM. Desde 2010, colaborador da Comissão de Formação Profissional do nosso Conselho Regional de Nutricionistas, aqui da Terceira Região. E desde o ano passado ele nos abandonou por uma justa causa. Ele é professor do curso de nutrição e membro do Centro de Estudos e Práticas em Nutrição da Universidade Estadual Paulista, Unesp, lá no campus de Botucatu, aqui no estado de São Paulo. E é com grande prazer que eu dou esse boa tarde, Carlos Chagas. Que bom que você veio. Boa tarde, Gisela. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Um prazer muito grande estar aqui, né? Então, é sempre uma oportunidade, uma satisfação não só de te encontrar pessoalmente, né? Pra gente não se falar só pelo Twitter, falar pessoalmente. Ou por e-mail, né? Ou por e-mail. E também de sempre estar aqui dando a nossa contrapartida à comunidade, né? Que, enfim, que bancou boa parte dessa formação que você colocou e também banca a estrutura da nossa universidade, né? Então, isso é tão importante, as pessoas, são sempre as pessoas bacanas é que têm essa visão. Bom, você pode aproveitar essa big oportunidade, pode estar mandando seu e-mail aqui pra gente, maissaude@cançãonova.com, pode estar ligando pra gente, não é verdade? Ligue e participe. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Mais saúde. Quando eu disse que você nos abandonou foi por uma justa causa, como é que está ir morar, depois de morar em São Paulo, né, e morar em Botucatu, porém nesse centro universitário de referência? Então, é uma grande alegria, né? Então, eu já tinha como objetivo, né, até já falei para vocês algumas vezes isso, que a gente tem que sempre buscar uma boa qualidade de vida, não só correr atrás do dinheiro, né? Então, eu tinha uma boa condição aqui em São Paulo de trabalho, mas quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade, né, até foi uma mudança muito brusca de planos. Eu estava com tudo certo para ficar um período nos Estados Unidos, estudando. E aí, graças a Deus, aconteceu muito rápido, a coisa foi muito positiva e estamos lá estudando as vitaminas em relação a processos referentes à saúde hepática, né? Fígado, gente, que eu estava conversando, nossa, eu tô assim, apaixonada por fígado, tenho estudado bastante fígado e, nossa, que coisa boa você também estar envolvido nisso, né? Isso, inclusive, né, aproveitando a audiência da rádio aqui do seu programa e aproveitando a expansão e o acesso da rede, especialmente na região próxima de Botucatu, nós vamos iniciar agora em agosto um estudo clínico importante junto com o pessoal da gastroenterologia lá da Faculdade de Medicina, e que nós vamos recrutar pessoas com sobrepeso e obesidade, né, que já tenham diagnosticado, e para quem não sabe se tem ou não algum tipo de doença hepática, nós vamos estar fazendo uma triagem lá com toda essa população, e a gente vai então dar todo o atendimento, toda a estrutura para essa pessoa ter o devido tratamento, e obviamente ela vai ser convidada a poder participar desse nosso estudo para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, pedir a colaboração das pessoas para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre como que as vitaminas atuam nessa saúde hepática, né, o aspecto genético do indivíduo com relação a essas doenças hepáticas, né, então vai ser bastante importante. Então, para quem tiver interesse, né, eu recomendo que entre em contato através do e-mail ou através do Twitter, né, para quem quiser. Então, o Twitter é @carlos_chagas. E o meu e-mail da Unesp, então, é cchagas@ibb, de Instituto de Biociências de Botucatu.unesp.br. Né? Então, quem tiver interesse, quem mora ali em Bauru, Agudos, Pederneiras, Pardinho, etc., quem tem acesso, né, quem já eventualmente até faz algum tratamento lá na Faculdade de Medicina, pode estar participando então disso, né? Então a gente vai fazer todos os exames necessários para que a gente possa fazer a adequada identificação desse problema hepático nas pessoas e o adequado tratamento também dessas pessoas, tanto do lado médico quanto nutricional. Bauru tá ali perto? Bauru também tá. Gente, nós temos a Canção Nova, a M930 de Bauru. Então vocês aí da região podem estar se beneficiando, porque eu amo abrir protocolos no programa. Por quê? É uma chance que dá
a população acesso a tratamentos de primeiríssima linha gratuitos. Isso. Né? E também acesso a algumas informações, alguns exames que não são rotineiramente disponibilizados, né? Mesmo se você tiver eventualmente um bom convênio, você não consegue fazer esses exames que a gente tem lá por fato de estar num centro de pesquisa, né? Não, gente, eu quando sei de algum colega que tem algum protocolo, eu me inscrevo para ter acesso, porque realmente é o máximo, mas não vamos nós ocupar, sabendo que somos pessoas saudáveis, digamos assim, nesse sentido, não vamos ocupar uma vaga de alguém que precisa, mas é para dizer para vocês como não se deve perder oportunidade. Eu pedir para Ana Paula deixar, então, Carlos, os seus dados, claro. Repetindo, o Carlos é @Carlos_Chagas, né, no Twitter, e o e-mail é cchagas@ibb de Instituto de Biociências de Botucatu.unesp.br. E aí você aproveita depois e vem trazendo pra gente aos poucos, claro, como é que está indo esse estudo, para nos ajudar também a ajudar a população a cuidar bem desse órgão que é tão importante. E esse que é justamente o nosso principal legado, né? Então a gente tem um interesse obviamente científico na história, mas a gente tem que divulgar isso em todas as mídias que derem acesso para que a gente possa formar a população do ponto de vista de educação e saúde também, que é fundamental. Perfeito. Mais saúde. 0 operadora 11 0 operadora 11 20 39 1410 20 39 1410. E, gente, eu gosto muito do Carlos pelo seguinte: o Carlos nunca perde a visão de nutricionista. E eu lembro que ele foi dar uma aula até num curso de pós-graduação de fitoterapia, e quem não era nutricionista ficava meio assim, né? Ah, mas isso... E eu amando as informações, e nós nutricionistas amando as informações. Eu lembro quando você disse assim, que ao invés de tomar um copo de 200 ml de um bom suco de uva cheio de benefícios dos quais você vai falar, que era muito mais interessante a gente dividir esse copo em 4 tomadas de 50 ml. Eu falei, gente, genial. Eu tuitei, inclusive, isso no meio da aula, né? Eu falei, bom, paciência, mas eu preciso passar essa informação para os meus seguidores. Qual a importância da gente... A nutrição dá efetivamente para a gente transformar alguns alimentos nos nossos medicamentos, não dá, Carlos? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E o que eu acho que é mais importante nesse tudo, né, é que a alimentação é uma coisa que tem vários aspectos, né? A gente poderia discutir o aspecto antropológico da alimentação, a gente poderia discutir o aspecto filosófico da alimentação, não é? Então a gente está inserido dentro de um contexto social e que o que a gente come, o que a gente gosta de comer, o que está disponibilizado em festas, tudo isso tem uma cultura, né? Então a gente herda dos nossos avós, dos nossos parentes, etc. Tudo isso. Mas além de tudo isso, a questão da gente associar a alimentação com saúde, com prevenção, com tratamento de doenças é por uma simples questão, né? A gente não consegue se livrar da alimentação, né? A gente sempre está exposto à alimentação. Graças a Deus, porque é gostoso, né? A gente nunca consegue deixar de comer. A gente muda a qualidade da alimentação, a quantidade do que a gente come, mas a gente não consegue deixar de se alimentar, né? Então isso dá à alimentação justamente essa característica de ser o fator ambiental mais importante relacionado com as doenças. Seja para aumentar o risco das doenças, seja para diminuir o risco das doenças. Porque por nosso talvez entender melhor isso que eu estou querendo dizer, se a gente pensar outros fatores de risco clássicos, né? Então, por exemplo, sedentarismo, né? Tabagismo. O indivíduo ele não nasce fumando, né? Então ele fica um tempo sem fumar, depois de um certo momento ele começa a fumar, ele pode começar fumando pouco, depois ele começa fumando mais, depois eventualmente ele para, tem uma recaída, ou seja, a gente tem diferentes momentos de exposição, diferentes tempos, né, anos de exposição, diferente quantidade de exposição, como exercício é a mesma história. O indivíduo pode ser um atleta profissional e que no determinado momento da vida dele ele tem muita atividade física, depois ele aposenta, não quer nunca mais saber daquilo, engorda, etc. Né? Agora a alimentação não, né? Mesmo antes da gente nascer nós já estamos expostos à alimentação, né, a partir do que a nossa mãe ingere, né? Inclusive uma coisa que muito se estuda atualmente, né, na questão até da maturidade do espermatozoide do pai, dependendo de o que ele come, qual é a qualidade da alimentação dele. Depois que a gente nasce, a gente está exposto ao leite materno, né, e depois a gente começa então a ir adquirindo o nosso hábito alimentar. Então,
O que a gente faz no decorrer da nossa vida é o que faz a diferença, né? Se a gente pensar que que a nossa vida é uma longa trajetória, né, como se fosse uma estrada, o que faz a diferença com que a gente, do ponto inicial que a gente nasce até o ponto final dessa nossa trajetória, é justamente o que a gente come. Então faz diferença, né? Como se eu tivesse uma estrada com X quilômetros e que eu vou a pé. É muito diferente de eu ir de avião, de eu ir de trem, de eu ir de carro, né? Então o que a gente faz no nosso dia a dia, incluindo, né, o principal fator que é a alimentação, justamente é como se a gente estivesse acelerando ou diminuindo a velocidade da nossa trajetória no decorrer da vida. E todo mundo quer chegar bem lentamente no final dessa Exato. estrada, né? E mais importante, né, Gisela e ouvintes, é que a gente quer chegar o mais lentamente possível e também chegar bem lá no final. Né? A gente não quer chegar se arrastando e que a gente precisa de alguém nos empurrando para a gente chegar lá. Né? A gente quer chegar de rodas, com as próprias pernas. Né? Então, autonomia. O que é importante é justamente isso, é o envelhecer, que isso é natural. Né, isso faz parte da biologia, né, e que a gente tem que envelhecer com qualidade. Envelhecer não quer dizer doença, né, não quer dizer dependência de alguém para fazer coisas. Existe o envelhecimento bem sucedido, né? Exato, que já foi pauta, inclusive, aqui do Mais Saúde, muito interessante. E para que nós façamos essa trajetória, quais seriam as principais dicas nutricionais que você, com todo esse seu conhecimento, porque o bacana do Carlos é que ele tem aquele amplo conhecimento científico, mas ele consegue traduzir isso para uma realidade de dia a dia. Então, para esses nossos ouvintes dessa rede, né, que estamos falando, que vai desde Cachoeira Paulista, que é a nossa sede, vamos passar por Bauru, temos São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, lá no Pernambuco, Vitória da Conquista, Itabuna, lá na Bahia, né? Temos a Rádio Rural de Natal, aí temos Vacaria lá no Sul, quer dizer, o Brasil inteiro, Curitiba, Nova Esperança, Palmas no Tocantins, Cuiabá, Brasília, Campo Grande, quer dizer, é uma imensidão, né? O que você diria para esses nossos ouvintes desse Brasil? O que você poderia dar como sugestão para fazermos essa trilha, né? Esse caminho com mais saúde? Na verdade, né, ainda mais num país como o Brasil, né, a gente tem diferentes hábitos, diferentes aspectos culinários, né, regionais em cada uma dessas regiões, mas na verdade a grande dica que eu dou é que a pessoa encare isso como um processo de mudança, né? Então, quando a gente fala sempre em alimentação, a gente não está falando numa coisa pontual, né? Então, até que a gente brinca muito quando a gente dá aula. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não está falando de dieta nem de regime, né? Isso dá uma ideia de que é uma coisa pontual, né? Em que eu quero emagrecer, por exemplo, 5 quilos porque eu tenho que entrar num vestido, porque eu tenho um casamento, né? Que você tem uma meta a curto prazo e que você então abre mão de uma série de artifícios que você tem para poder atingir aquilo. Então, eu que gostaria que o ouvinte tivesse, que está ouvindo a gente agora, é que ele pensasse justamente nesse aspecto de estrada que eu estou colocando, né? E que é uma viagem longa e que ela tem que essa viagem tem que ser prazerosa, que essa viagem tem que ter, obviamente, não pode ter uma penitência, então a pessoa tem que chegar, tem que fazer as coisas boas, né, pensando na saúde, mas que isso seja prazeroso em última instância. Então, se você tem muita dificuldade em introduzir muito bruscamente muitas mudanças, vai introduzindo aos poucos. Eu acho que isso que é uma grande questão, porque hoje em dia, com televisão, com internet, com rádio, eu acredito que boa parte das pessoas tem uma boa ideia do que é importante comer para ter saúde, né? As pessoas já sabem que tem que comer fruta, que tem que comer legumes, que tem que comer verdura, etc. E de uma forma geral, como as pessoas tentam fazer isso, elas emagrecem, né, de uma forma geral. Só que o grande desafio é justamente manter essa perda de peso. Então, para a pessoa poder manter essa perda de peso sem ter essa culpa de comer as coisas, é importante que pense mais a médio e a longo prazo. Então, tente aos poucos, né, estabeleça metas a curto prazo e aos poucos você vai somando essas metas de curto prazo e atingindo metas mais a longo prazo, né? Então, se você tem dificuldade de comer fruta, então comece introduzindo 2 frutas por dia. Conseguiu introduzir 2, comece a introduzir mais 2.
não é? Ah, tem uma coisa que às vezes é mais difícil, por exemplo, olha, eu não gosto muito de arroz integral, então deixa o arroz integral mais para introduzir mais depois, mais tardiamente, mas tenta introduzir então uma outra verdura, um outro legume. Vai estabelecendo metas a curto prazo, né? A gente não quer que as pessoas mudem bruscamente, porque a gente sabe que isso a longo prazo é inviável. Então a pessoa tem que ir introduzindo aos poucos, ela vai se educando, ela vai notando os resultados, né, que pequenas diferenças fazem grandes resultados na saúde da população. Eu acredito que tenha muitos relatos aqui de até ouvintes que já conseguiram fazer isso, né? Então, de pouquinho em pouquinho que a gente vai conquistando os resultados, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai criando um novo hábito alimentar, né? Inclusive a gente diz muito aqui assim, palavras convencem, mas testemunhos arrastam. Sem dúvida. Então, nós temos o hábito, sim, de ler. O pessoal, quando nos escreve, nos dá muito feedback aqui, né? Então, nossa, o pessoal dá muito retorno e comenta e fala das dificuldades, mas fala dos ganhos. Sim. E muitas vezes a gente escuta um testemunho assim, porque fulano comentou, eu me animei. E assim sucessivamente, né? Porque por mais que alguns meios de comunicação tentem vender, né, algum tipo de alimento específico como milagroso, ele faz parte no contexto que é muito maior. Exato. Né? Então, nenhum alimento, a introdução de nenhum alimento isoladamente vai te trazer o benefício que você está querendo, sendo que você não muda a coisa principal, que é a sua consciência, né? Exato. A pessoa tem que assumir que isso é importante, tem que assumir que alimentação e que exercício físico é importante, e introduzir isso na vida como introduz várias coisas, né? Como você assume um novo trabalho, como você assume um novo compromisso. Então, um compromisso com você, né? Exato. E o que tem nesses alimentos, Carlos, que fazem tão bem à nossa saúde? Então, os alimentos, né, eles têm, de uma forma geral, eles têm uma classe de substâncias que são, então, os nutrientes, né, que são aqueles mais comuns, que boa parte dos ouvintes já devem ter ouvido falar. Então, proteínas, carboidratos, as gorduras, as vitaminas, os minerais, né, então, isso tudo a gente chama de nutrientes, que são importantíssimos, né, que a gente precisa estar ingerindo eles na quantidade adequada para não ter nenhuma doença. Mas, na verdade, além disso, a gente tem um outro pacote importante de benefícios da alimentação, que inclui aí uma classe de substâncias que a gente chama de compostos bioativos, né? E esses compostos bioativos vão dar, então, um plus a mais nessa alimentação. Então, quando a gente come alguma coisa, além de estar ingerindo, então, esses nutrientes, a gente também, junto, né, com a alimentação, ingerindo esses alimentos, a gente está obtendo esses compostos bioativos. E qual que é a vantagem desses compostos bioativos? É que eles atuariam aumentando as nossas defesas contra as agressões, né? Então, principalmente para quem está aqui em São Paulo, para quem mora nos grandes centros, é importante a gente ter isso claro na cabeça. Não dá para a gente evitar a exposição a coisas que estão no nosso meio ambiente, né? A gente está aqui nos estúdios aqui próximo à região da Paulista, então muito trânsito. Então como é que a gente vai deixar de se expor à poluição, por exemplo? Impossível. Né? Não dá pra gente deixar de respirar. Não dá. Né? Ao mesmo tempo, o estresse do trânsito, por exemplo, é impossível quem mora em São Paulo não se expor ao estresse do trânsito. Né? Então são coisas que quem mora em outras cidades consegue, mas para quem mora nas grandes cidades não tem jeito. Então qual que é a nossa saída? O que a gente tem que fazer? Se a exposição é inevitável, eu tenho que aumentar as minhas defesas. Tá certo? Então, esses nutrientes seriam como se fossem roupas, utensílios, artefatos que a gente tem para se proteger do nosso dia a dia. Então, se a gente está numa região que chove muito, se a gente sair para trabalhar sem guarda-chuva, a gente vai se molhar. Com certeza. Se a gente mora numa região que está muito frio e a gente sair sem casaco, a gente também vai sofrer as consequências desse frio. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Então, esses compostos bioativos seriam como se fosse o nosso guarda-chuva, a capa de chuva, um casaco mais pesado, né? E é isso que vai fazer, então, com que a médio e a longo prazo a gente tenha a nossa proteção contra as doenças crônicas. A agressão todo mundo sofre, só que a resposta do organismo a essas agressões depende do que a gente come, né? Então, tá frio para todo mundo, mas quem tem um casaco fica com menos gripe, menos resfriado do que quem não tem. Com certeza. Então, com as nossas células a mesma coisa. Então, a exposição, o impacto da exposição fica muito minimizado se a gente tiver condição de estimular as nossas defesas. E a gente, para estimular as nossas defesas, a gente precisa dar condição para que a célula faça isso. E para que a célula se defenda, ela precisa ter, então, esses nutrientes, esses compostos bioativos disponíveis. Né? Então, se ela sofre as consequências, as pessoas ficam doentes e etc. Por quê? Porque quando a célula tenta estimular uma defesa, quando faz frio, a célula olha para o guarda-roupa dela lá e ela, poxa, eu não tenho casaco.
Então, se faz frio e a célula não tem casaco, ela morre de frio. Com certeza. Né? Então, se a gente come e a gente disponibiliza então esse casaco, quando faz frio, a célula coloca o casaco, ela sofre menos as consequências do frio. Exatamente. E já no finzinho desse primeiro bloco, quais seriam alguns alimentos que você poderia dizer, só para citar algo para o pessoal, né, sair daqui com uma informação, assim, como diz o padre Fábio de Mello, concretamente falando. Quais são alguns alimentos que você sugere que as pessoas não deixem de ter no seu prato ao longo da semana, pelo menos, para que tenha, assim, esses nutrientes tão importantes? Então, e de uma forma geral, essa informação é bastante importante, né? Porque esses alimentos, eles não custam caro. Olha que bacana. Nós estamos num país que produz boa parte desses alimentos, né? Então, a gente podia ficar falando aqui N listas. Mas tem alguns que eu particularmente gosto mais. Por exemplo, o brócolis é um alimento que eu gosto bastante. Brócolis, né? ótimo. Então, o brócolis é uma coisa que de uma forma geral as pessoas gostam, né? Ou se não quiser o brócolis por algum motivo ou outro, qualquer outro vegetal que seja verde escuro, né? Então um agrião, uma rúcula, né? Então, olha, hoje o agrião não está muito bom, mas a rúcula tá, então você compra a rúcula, né? Ou eventualmente teve alguma geada que você não tem esses frescos, você pode usar um brócolis, né? Para estar introduzindo. Frutas vermelhas, né? Dentre elas a mais fácil de estar encontrando a maçã, por exemplo, né? Que é uma coisa que não tem tanta variação sazonal. E a própria questão das frutas cítricas, né? Que no Brasil é muito fácil. Né? Então laranja, limão, acerola, abacaxi e etc. Acho que isso faz uma grande diferença também. A partir do momento que o ouvinte começar a introduzir isso no dia a dia, vai fazer uma boa diferença na saúde e na disposição. Pois é, nós já estamos chegando aqui no nosso final de primeiro bloco, que é quando nós interrompemos a rede, né? Lembrando que o professor Carlos Chagas deixou o e-mail dele e já está disponível lá no nosso blog, no Face, estamos lá, já tirei uma foto com ele, nós estamos aqui com todos os dados, onde vai começar um estudo muito bacana lá na Unesp de Botucatu e vocês estão todos convidados a participar. Depois vocês mandem um e-mail para ele para saber os detalhes de como é que vai ser, como é que tem que se apresentar. E, gente, não percam essa oportunidade. Bom, Carlos, vamos dizer tchau para o pessoal da rede, mas continuamos, porque tem muita gente da rede que nos escuta via internet. Claro. E para o pessoal de São Paulo a gente continua até às 13 horas. E você que é da rede, gente, não esquece, 13 horas também, começando o programa Mais Saúde pela TV Canção Nova. Hoje, meu entrevistado é o diretor do Laboratório do Sono do Instituto Coração, professor Geraldo Lorenzi, porque nós vamos falar sobre ronco. Será que roncar é normal? Então, nós estamos lá com uma pauta muito bacana. Espero vocês lá 1h, tá bom? Até já. Vem tocar em mim, vem tocar nas áreas onde eu não posso ir, vem curar as dores do meu coração. Tocar em mim.
dores do meu coração. Estamos apresentando Mais Saúde. A partir de agora, a verdade em questão. A reflexão teológica e espiritual sobre assuntos atuais que envolvem o seu dia a dia. Com Padre Paulo Ricardo. Nós temos que odiar o demônio. Nós temos que odiar o pecado. O ódio é uma coisa saudável, gente, quando dirigida para a coisa certa. Então, perdoe o seu irmão, mas odeie o pecado dele. O pecador, em primeiro lugar, é um pobre, miserável, desgraçado, que merece pena e compaixão, porque ele acha que é muito esperto, mas o demônio está passando a perna nele. Ele acha que é muito esperto, mas ele está sendo arrastado para a morte. O pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Toda pessoa que peca, ele pode estar muito bem, gordo, forte, robusto, ele está caminhando para a morte. Você ouviu A Verdade em Questão, com Padre Paulo Ricardo. O direcionamento preciso para o sustento da sua fé. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com o melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Vem aí a próxima vigília Clamando por Milagres, dia 14 de julho às 10 da noite, com o tema Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Uma noite de oração confiando na manifestação de Deus em nossas vidas. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Alexandre Oliveira e Comunidade Canção Nova de São Paulo. Vigília Clamando por Milagres na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso 199. Acesso fácil pelo metrô Penha. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Dia 14 de julho às 10 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova e Rádio América. Informações: 3382-9800. Participe, venha rezar conosco e deixe Deus te levantar. Eu sou a Ana Paula, do bairro Campo Limpo, e eu escuto a Rádio América porque aqui eu encontro paz. Em 2012, a Rádio América está com você. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. A obra do santuário teve início no dia 9 de julho de 2008 e foi projetada para comportar cerca de 10 mil pessoas. Uma arquitetura em formato de mão, que faz alusão ao cuidado e auxílio de Deus, Pai de todas as misericórdias. Uma atitude de fé que envolve a todos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Pois é, hoje estamos aqui recebendo o professor Carlos Chagas e, claro que nos intervalos a gente está trocando receitas que eu falei, vamos divulgar. Estávamos falando justamente porque tivemos uma participação aqui por telefone da Patrícia,
lá da Moca. E ela perguntando, viu, Carlos, se ela pode comer verdura verde escura porque ela toma anticoagulante. E se não pode, o que substituir? Pode sim, viu, Patrícia? Na verdade, a preocupação aí da equipe, na verdade, quem comentou isso com você é com relação à vitamina K, né? Então, a vitamina K está presente nos vegetais verdes escuros, mas a quantidade em si não é suficiente para você antagonizar o efeito do seu medicamento, então você pode consumir com segurança a sua verdura verde escura. Pois é, aí eu toquei no assunto, perguntei sobre o nosso suco de couve, a gente estava trocando receitas, né? Que eu estava falando que justamente eu coloco no meu suco que está de mais fresco, às vezes um gengibre orgânico que acabou de chegar na minha cesta daquele dia, etc. Aí, por falar em gengibre, aí o Carlos deu uma receita ótima, né? Diz que ele adora um suco de... Um suco de melancia com gengibre. Gente, eu nunca tomei. Vocês já tomaram? Muito... Vamos fazer. Como é que você faz? É muito refrescante, né? Então, assim, eu particularmente gosto de gengibre, então coloco um pouquinho mais, mas para quem tem um pouco mais de sensibilidade, né, vai de acordo com a sua tolerância, né? Então é um suco de melancia convencional, né? Você bate com a semente, que diz que é antifúngico também, né? Isso, coloco com a semente. Mas né? você coa depois? Eu como um pouquinho, às vezes eu como o que sobra, não... Assim, sem problema, né? Sem problema. Às vezes eu peço num restaurante, aí a pessoa já traz coado, mas quando eu faço em casa, eu às vezes até aproveito um pouco também a semente, né? Então aí você pega, faz um suco de melancia convencional e você coloca lá um pedaço de gengibre para bater junto. E né? por que é bom melancia? A melancia... Diz que tem licopeno, né? A melancia tem vários benefícios, né? Então, de uma forma geral, eu acho que é uma boa fonte de hidratação, é gostoso, né? Então tem um certo efeito diurético aí, né? Tem a própria questão de ser vermelha, né? Então tem a presença aí do carotenoide, o licopeno. E também tem alguns estudos que indicam aí alguns outros compostos importantes da melancia que vão aí desde controle de pressão arterial até a própria questão de impotência, né? Exato, e interessante isso. Você sabe que teve a Natália Colombo aqui, a nutricionista, ela falou que é Viagra-like. Eu falei, eu nunca tinha ouvido falar. Então seria devido à presença de alguns aminoácidos, mas assim, os estudos ainda estão bastante preliminares, né? Pra gente poder orientar para esse fim, mas é um alimento que aqui pra gente no Brasil é de fácil acesso, é barato, né? Então... E não tem tanta glicose, né? Exatamente. Então tem o índice glicêmico dele, a carga glicêmica é pequena, né? Exato. Aí tem aqui uma questão da Marta Regina de Goianazes. Ela ligou perguntando se podia substituir o açúcar por mel. Diz que não se adapta por adoçantes. Fala um pouquinho do mel pra gente. Então, na verdade, assim, antes de responder, eu queria colocar que, assim, nesse contexto que a gente estava comentando na primeira parte do programa, da questão da trajetória, né, seria importante que, assim, em paralelo, que o nosso ouvinte fosse cada vez mais se acostumando com o próprio gosto dos alimentos in natura, né? Porque, naturalmente... Se a gente for analisar o Brasil como uma forma geral, né, o ouvinte é de vários locais do Brasil, na primeira parte, etc., os doces brasileiros, eles são muito ricos em açúcar, né? O Brasil, pela questão da colonização, é um país que exportou e exporta ainda muito açúcar, e o açúcar no Brasil é muito barato, né? Então, qualquer doce que a gente vá, por exemplo, doces caseiros, doce de abóbora, doce de goiaba, pé de moleque, tudo isso é muito rico em açúcar. Então isso faz com que o nosso paladar se acostume com uma coisa muito doce. E a gente acha que a fruta não é doce, porque o que é doce é o que tem muito açúcar, né? Mas esse é um processo de detoxificação que a gente vai aprendendo a saborear o doce, né, natural dos alimentos. Então, por mais que a ouvinte aí queira substituir pelo mel, então o mel é uma coisa que seria melhor do que o açúcar, né? Porque na verdade o que traz problemas pra gente é a sacarose, e o mel puro, o mel de boa qualidade, ele tem preferencialmente glicose, ele não tem sacarose, né? Então é um carboidrato que aí seria melhor pra gente do que o do açúcar de mesa convencional, mas também que não abusasse muito do mel, né? Que por mais que queira usar o mel, que vá tentando diminuir cada vez mais essa quantidade e vá
saboreando cada vez mais o mel. Você vai perceber que conforme você vai mudando esses seus hábitos, o seu paladar vai ficando mais aguçado e você vai ter prazer em consumir coisas com pouquíssimo açúcar ou eventualmente até sem açúcar, né? Que é o caso do cafezinho mesmo. Tá o café vendo, ele tem um gente? gosto muito bom, né, da bebida, que não precisa, em hipótese nenhuma, de café. Não há necessidade de você colocar, açúcar no seu café. Eu faço aqui o desafio dos 14 dias, porque eu digo assim, se tirar açúcar da comida é difícil, sal é pior. Então, como esposa de cardiologistas, eu sempre falo para o meu paciente que eu preciso dar uma reduzida no sal. Eu digo, olha, me dá um voto de 14 dias. Porque 14 dias é o dia que a gente começa a melhorar o paladar, quando você tira. Isso. Então, o desafio dos 14 dias aqui com os ouvintes é assim. Tome seu cafezinho, faça careta, tampe o nariz, mas tome sem nada. E no 15º desafio é voltar a tomar como antes. Não consegue. É muito interessante. Não consegue mesmo, né? E o café é uma bebida muito saborosa. Então... E aí quando a gente começa a sentir, agora então tá uma sofisticação, tem café de tudo que é Isso, tipo. tem vários blends, né, de cafés, tá, com notas de não sei, tá parecendo vinho, né? Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Estamos recebendo aqui um e-mail da Cristiane Batista, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora Gisele e doutor Carlos Chagas. Engordei muito depois que eu mudei de estado. E estacionei um peso que eu não consigo emagrecer, até por causa da minha ansiedade. Tenho 1,54 m e estou com 72 quilos e uma vida meio sedentária. Esse meio sedentário eu estou achando que é sedentária, Cris. O que eu precisava mudar primeiro? O que seria? Que alimentos eu poderia introduzir na minha dieta, já que não como carne? Deus abençoe a todos e desde já, meu muito obrigada. Eu acho que eu vou dar uma sugestão para a Cristiane comprar um pedômetro, antes de mais nada, e contabilize os passos, minha querida. Você vai ver que a gente não pode dar menos de 8.500 a 10.000 passos por dia, porque menos que isso você é considerada sedentária. Se você conseguir chegar nesses passos todos os dias, você já vai começar a mudar um hábito. E até a própria questão, né, que eu acho que é importante no contexto dela, que é um relato muito comum de pacientes, que é essa questão da ansiedade. Verdade. Né? A própria prática de atividades físicas, inclusive assim, aquelas ao ar livre, né, você vê outras pessoas fazendo a mesma coisa que você, né, ainda mais no Rio de Janeiro, né, um lugar muito bonito, né, com paisagens naturais bonitas, isso pode ser um belo de um aliado para você ir melhorando essa sua ansiedade, né? Então, eu acho que assim, é complicado a gente dar alguma coisa agora para você, mas é importante que você busque auxílio de algum profissional para tentar ver qual que é o desencadeador dessa ansiedade, se é alguma coisa pessoal, se é alguma coisa profissional, né? Para a gente poder ver qual que é a causa dessa ansiedade e poder atacar a causa, né? Que é sempre a melhor forma de tratar os distúrbios. Exato, mas você tocou num assunto excelente. Hoje mesmo eu estava conversando com 2 pacientes no consultório da importância da atividade física como hábito de higiene. A Organização Mundial da Saúde coloca isso. Exato. Preconiza atividade como hábito de... Toma banho todo dia, tem que fazer atividade. É quase que um banho de dentro para fora. Isso. Então, só de você, Cristiane, começar a andar, você vai melhorar. E aquele detalhe, talvez não ficar longos períodos sem comer, né, Carlos? Sim. Comer a cada 2h30, 3 horas, lembrando que fruta é uma das coisas que mais mantém glicemia, né? Isso. Ao longo do dia. É importante, né? Então, assim, talvez essa questão dessa ansiedade pode ser uma manifestação de uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Que a gente precisa investigar um pouquinho mais. Mas de uma forma geral, né? Para você não ter esses ataques de consumir grandes quantidades de alimento de uma vez só, é importante que você buscasse fracionar um pouquinho mais isso, né? E é uma questão também de hábito, né? Às vezes fala, puxa, mas eu tenho que comer agora, depois de 2 horas que eu almocei, mas eu não estou com vontade. Mas conforme você vai condicionando, o seu corpo vai pedindo esse alimento a cada 2 horas e você vai sentir falta nos dias e nos momentos que você não tiver a oportunidade de fazer isso. Perfeito. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Mais saúde. Carlos, e aqueles mitos que isso emagrece, que fazer tal coisa emagrece, que de vez em quando vira mito, né? Isso. Tem aqui a Josiane perguntando,
Gostaria de saber se ferver linhaça na água e tomar uma vez por dia emagrece. Então, na verdade, eu acho que assim, a gente comentou um pouquinho isso na primeira parte, né, de que às vezes alguns veículos de comunicação colocam a informação de uma forma aí que não seria mais adequada, né? Mas eu acho que de uma forma geral, pelo menos tem um benefício, que é fazer com que as pessoas reflitam, né? E queiram cogitar pelo menos a possibilidade de colocar alguma coisa a mais na alimentação. Uma né? novidade. Uma novidade. Então assim, a linhaça é um alimento que para quem não tem costume é uma coisa meio exótica, né? Uma coisa que numa primeira instância soa até estranho, né? Quando você vê a linhaça. Mas assim, não seria tanto essas formas milagrosas, né? De você preparar. Eu acho que, principalmente numa primeira instância, mais importante do que como é introduzir isso aos poucos, né? Então existem várias formas de você colocar. Você pode colocar isso com feijão, você pode colocar isso junto com alguma outra preparação que você, de certa forma, dá uma disfarçada de algum aspecto que pode não ser tão favorável de algum alimento, né? Não é o caso da linhaça. Mas não existe uma forma milagrosa de você fazer, né? Eu acho que a coisa mais importante, né? Eu volto a ressaltar essa questão da estrada, dessa trajetória, é que você introduza esses alimentos funcionais, aí ditos como funcionais, com a maior frequência que você puder e que você tenha isso para a sua vida, né? Então, se você quer introduzir a linhaça 2 vezes por semana e você achou que é razoável, então, por que não 3? Por que não 4? Né? E também não é só a linhaça, então essa que é a grande vantagem da alimentação. Não vai ser a linhaça todo dia que vai te trazer o benefício. Então, é importante que a gente tenha N outros alimentos que são semelhantes à linhaça. Então, às vezes você não encontra a linhaça, ou às vezes a linhaça está muito cara em um determinado período, então você tem N outras alternativas aí para introduzir na sua alimentação, de fato com que você tenha benefícios, né, semelhantes ou eventualmente até adicionais. Exatamente. E você sabe que o assunto falou em doce, já teve aqui a ligação da Cristina, ela ligou lá do Rio Grande do Sul, viu? Ela diz que quer saber mais sobre glicose, inclusive a glicose da mandioca, aquele xarope de agave. O xarope de agave era frutose, e hoje a gente viu que frutose não é nada interessante para, principalmente o fígado. Principalmente para o fígado, né? Então, tem muitas pessoas aí que, se não estão ouvindo a gente, conhecem pessoas que têm a famosa gordura no fígado, né? E um dos principais fatores aí que contribuem para esse acúmulo de gordura no fígado é o excesso de frutose, né? Mas o que é interessante ressaltar isso aqui, né? E é uma coisa que a gente vê isso rotineiramente, e não só por estudos, mas a gente vê isso dos pacientes, é que tem muita gente que erroneamente tira as frutas da alimentação com essa alegação. Exato. Né? Então, frutas, de fato, têm frutose, né? Não é mentira isso, né? Algumas frutas têm mais frutose do que outras, mas sim, fontes naturais de frutose são as frutas. Mas a pessoa que tem esteatose, ela não tem, que é a gordura no fígado, né? O termo técnico para a gente dizer gordura no fígado, ela não tem esse quadro porque ela come muita fruta. Até pelo contrário, se ela comesse mais fruta, provavelmente ela não teria isso. Então, de onde que vem essa frutose? Vem do famoso açúcar branco. O açúcar branco é sacarose, mas essa sacarose é constituída de frutose. Então, como a gente coloca muito açúcar de mesa, muito açúcar branco na nossa alimentação, nós estamos aumentando e muito, né, a quantidade de frutose. E o que é interessante é que muitas pessoas ingerem uma quantidade muito grande de frutose e não sabem que acontece isso, por causa de uma alegação aí falsa de um alimento potencialmente saudável, né? Que é o exemplo claro aí da questão dos sucos naturais, né? Dos sucos de frutas ditos como naturais, que a gente encontra no supermercado, mas que são riquíssimos em açúcar. Então você fala assim, puxa, eu vou comprar para o meu filho levar na escola um suco, uma latinha de suco. Mas é um suco natural, comprei no supermercado, mas ele não é apenas o açúcar da fruta. A indústria adiciona uma quantidade muito grande de açúcar nessas latas de suco, justamente para tentar aumentar a palatabilidade, né? Visto que o brasileiro é rapidamente fisgado por uma coisa doce, né? Rapidamente fisgado é ótimo, um peixe, tchum! E, inclusive, aqui no Brasil até que a gente não tem tanto aquele xarope de milho, né? Não, né? O maple syrup lá nos Estados Unidos. Isso é nos Estados Unidos, que isso aí é complicado, É né? muito complicado, né? Então, na verdade, minha gente, frutas a gente tem que comer, né? Quanto mais, melhor até. E, gente, Deus, se quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pronta na árvore. Então, é para comer inteira. Exatamente. Então, até um desafio que a gente fala para os alunos nossos de nutrição e para quem
está acostumado a ouvir o programa aqui pode fazer também. Tente ir no supermercado e buscar algum produto industrializado que não tem açúcar, né? Então assim, você não vai achar nenhum produto industrializado que não tem açúcar. Então por mais que você pegue lá, puxa, mas essa marca de suco que eu estou acostumado a comprar sempre, pegue o rótulo desse suco e dê uma olhada. Você vê que além do suco natural da fruta, obviamente, você tem açúcar. Eu ainda faria um outro desafio, que não tem açúcar nos 5 primeiros ingredientes. Sem dúvida, né? Lembrando que pela legislação, né, a descrição dos ingredientes é por ordem de quantidade. Então, geralmente começa açúcar. Eu falo, Jesus, já volta para a prateleira. Exatamente. Então, é importante que o ouvinte tenha isso claro na cabeça, né? Então, até no próprio tratamento nutricional dos pacientes que têm gordura no fígado, né, é preconizado aumentar a ingestão de frutas, né? Tamanhos são os benefícios desses alimentos e a quantidade de frutose por si só desses alimentos não é o grande responsável pela esteatose, pelo acúmulo de gordura no fígado, mas sim o açúcar de adição, o açúcar branco. Perfeito. Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. A Priscila de Pinheiros está perguntando por que no frio a gente sente mais fome? No frio, assim, existem algumas... o nosso organismo, né, quando a gente pensa na quantidade de energia total que a gente gasta, boa parte dessa energia que a gente gasta, né, uma parte dela é para a gente manter a nossa temperatura corporal constante, né? Nós não somos que nem jacaré, cobra, por exemplo, que varia a temperatura no decorrer do dia conforme está o sol, né? Então, para a gente manter a nossa temperatura constante, a gente gasta energia. E como no frio a temperatura externa fica mais reduzida, obviamente então que o nosso organismo tem que gastar mais energia para manter lá os 36 graus do que quando está no verão. Então é um processo de adaptação que envolve então você comer mais energia para dar a condição do seu corpo manter essa temperatura corpórea adequada. Quer dizer que se a gente faz atividade física no inverno, a gente queima mais gordura? Então, na verdade, assim, eu nunca vi nenhum tipo de comparação nesse sentido, mas se a gente fica parado, né? Então, por mais que seja uma pessoa sedentária, a própria questão de você, no inverno, a temperatura externa estar mais baixa, é um fator que te aumenta um pouco o metabolismo para você manter isso constante, a temperatura constante. Então, esse aqui é o programa Mais Saúde, dando todos os tipos de dica para você. Mais saúde. Carlos, e quais são, assim, a gente tem os alimentos favoritos, não tem? Temos. Quais são os seus? Então, eu tenho uns que, na verdade, assim, eu considero como favorito, não só pelo fato do gosto, né? Mas é porque eu acho que são alimentos que não são tão difíceis assim da pessoa introduzir, né? Então, o brócolis, por exemplo, é um que eu gosto muito, né? Eu vou falar alguns não em ordem, mas não, tudo bem, de uma claro. forma geral que eu gosto. Então, eu gosto também bastante do arroz integral. Ótimo. Né? Eu acho que um arroz integral bem feito, né? Ele é muito mais saboroso do que um arroz branco, né? E ele tem inúmeros benefícios aí em termos de nutrientes pra gente. O terceiro que eu gosto muito são os peixes, né? Que eu acho que de uma forma geral também o brasileiro gosta de peixe. Né, assim, é uma questão de hábito, né, e até uma questão de trabalhar bem no ponto de vista de educação dessa população, porque obviamente tem peixes mais caros, como tem carnes mais caras, e tem peixes mais baratos. Gente, né? sardinha então não é cara. Exato. E não tem questão de... Não é uma questão que só pessoas que têm uma condição econômica maior podem comprar. E temos um marzão aí, um monte... Já? Temos bastante mar. Ai, gente, quando o programa tá ficando bom, tem que começar. Temos 2 minutos. Rapidinho. Vamos terminar a lista, então. Gisele, deixa a Gisele aqui de Tucuruvi perguntando. É. Se eu fizer uma alimentação com produtos integrais, eu terei benefícios, mesmo se eles forem industrializados? Olha, em relação ao industrializado que não seja integral, você tem, né? Então, assim, a gente tem que analisar que a indústria é uma realidade,
Não dá pra gente viver hoje em dia sem a indústria. Só que a gente tem que ter educação nutricional suficiente para poder escolher os melhores produtos disponibilizados pela indústria. A indústria tem bons produtos e tem maus produtos. Então... E a Ana Cláudia ligou lá de Natal perguntando que se comer mamão todos os dias se emagrece e que ela ouviu dizer que vitamina E rejuvenesce. Quais os alimentos aonde posso encontrar essa vitamina? Olha, a vitamina E é uma vitamina antioxidante importante, né? Então você tem aí, no mamão você tem na verdade maior quantidade de beta-caroteno, que é um outro antioxidante importante, né? Mas alimentos fontes de vitamina E, é importante que o ouvinte tenha a noção que são alimentos ricos em gordura, né? Então talvez um dos maiores fontes de vitamina E seja o abacate. Olha aí, gente. Né? Não falamos do abacate que deve estar na tua lista. Ah, sim. Né? Então dá tempo de dá cair na lista. Dá, claro. Arroz integral, brócolis, eu gosto dos peixes, eu gosto muito de sementes oleaginosas, então castanhas é uma coisa importante, né? O abacate e eu gosto muito do tomate também. Olha, tá vendo? Essa é a cestinha, acho que eu vou fazer a cestinha de cada convidado. Então essa é a cesta do professor Carlos Chagas. Carlos, super obrigada por você ter vindo até São Paulo para participar do nosso programa. Você sempre, nossa, agregando muito valor a tudo que você faz. Parabéns pelo seu trabalho. Quero acompanhar depois esse estudo. E olha, conte conosco para divulgar. Eu vou estar também falando ao longo dos programas e te deixo à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Obrigado, viu, Gisela? Para quem talvez não conheça o contato que a gente tem, não é por falta de convite que eu não venho, né? Que realmente... A atribuição na universidade é bastante complicada, né? Mas sempre na medida do possível é importante a gente estar aqui dando esse respaldo para a população, né? Então é uma atribuição minha, inclusive de contratação, né? Trabalhar essa informação perante a comunidade. Então, para quem quiser conhecer mais de perto o nosso trabalho, nós estamos lá em Botucatu, então os contatos estão aí com o pessoal da rádio. E para quem quiser, então, não só participar desse estudo, mas eventualmente de outros, que outros colegas lá de departamento estejam participando, é um prazer e é uma obrigação nossa dar essa retribuição para o contribuinte do Estado de São Paulo. Opa, olha que bacana. Meus queridos, então nós estamos terminando. Eu fosse você, se você tem acesso à TV Canção Nova, liga lá que agora 1h tem um programa Mais Saúde com o Dr. Geraldo Lorenzi, que dá uma matéria muito boa, bem ilustrativa, e tenho certeza que vocês todos vão gostar. Quero deixar um beijo enorme a todos, agradecer mais uma vez a presença do professor Carlos Chagas aqui e contar com a presença de vocês no próximo Mais Saúde.